De volta. Vamos ver se agora vai. Rafa, Ana Carolina, Matheus, Tadeu, Lipe, Fialho, Thiago, Tati Flozinha. Lucas já mandou aqui o convite. Aceitei, Lucas. Vamos ver se agora vai. Aqui tá aparecendo como se você tivesse recusado, Lucas. Tá aparecendo Lucas recusou. Você não tá clicando errado aí, não? Manda de novo aí, por favor. Problemas técnicos na live, pessoal. Gente, tem muita gente mandando solicitação aqui. Talvez seja isso. Ó, 3 pessoas mandaram solicitação aqui. Deixa eu convidar o Lucas agora para ver se... Ó, vou adicionar o Lucas aqui. Ah, foi Aê! agora, hein? Agora sim. Agora eu que te coloquei, cara. Eu não Ah, foi sabia você? que... eu não sabia que tinha como... as pessoas sempre mandavam o convite e eu aceitava. Só prender aqui o celular aqui. Prende aí. Então, pessoal, agora sim, hein? Boa noite aí para todo mundo. Já estamos aí com o nosso convidado, o Lucas Dutra. Ele vai se apresentar para vocês. Seja bem-vindo aí, Lucas, à minha página. Muito Obrigado, obrigado Marconi. por, muito obrigado aí por ter aceitado o convite para bater um papo aqui sobre a preparação para o cargo de delegado de Polícia Federal com os meus seguidores e os seus. Eu espero que seja uma oportunidade para tirar muitas dúvidas do pessoal que sonha com o cargo de delegado de Polícia Federal. Beleza? Eu vou deixar que o Lucas se apresente, pessoal, aí para vocês, para a gente começar a bater um papo aí sobre essa preparação, que eu sei que é o sonho de muita gente, o cargo de DPF. Não, eu que agradeço a oportunidade, né, de vir aqui conversar com os seguidores. Eu sei que de fato é um sonho de bastante gente, né, esse cargo de DPF, e é um concurso bastante difícil, né, então de fato exige uma preparação a longo prazo. Então vamos bater um papo aí sobre isso. Me apresentar um pouquinho antes, né, para quem não me conhece, Por meu nome é favor. Lucas Dutra, eu sou de São Paulo, eu fiz faculdade na Faculdade de Direito da USP, lá no Largo São Francisco. E então eu já queria começar a falar um pouquinho sobre isso, porque eu tive um grande aprendizado com relação a estudos, logo no começo ali do estudo do cursinho, né? Eu fiz um ano de cursinho para passar na Faculdade de Direito da USP. E aí, no ano que eu fui prestar concurso da USP, começou a cair matemática na minha segunda fase da FUVEST, matemática para direito, né? E eu era péssimo em matemática, né? Eu não sabia nada de matemática. Mas como caía na segunda fase, eu tinha que ir muito bem em matemática. Então, no meu ano de cursinho, eu já era muito bom em história, geografia, as matérias de humanas, né? Quem é de direito gosta dessas matérias, né? Então já é muito bom. No meu ano de cursinho, eu estudei praticamente só matemática, física, química, as matérias que eu era mais fraco, né? Principalmente matemática. Então eu tive um grande aprendizado aí nesse ano de cursinho, que eu vi que eu tenho que focar nas matérias que eu sou pior, né? As matérias que eu sou mais fraco. Essa é uma matéria que você sempre tem que focar. Isso foi um grande aprendizado que eu levei para depois, para a faculdade e para a vida de concurso, né? Então eu já deixo essa ideia inicial para vocês aí. E aí Você formou quando, Lucas? eu formei em 2016. 2016. 2016. E aí Isso. você sofreu Aí, muitas reprovações? Como foi a questão do número de reprovações e quais foram suas aprovações? cara, na verdade não, viu? O primeiro concurso que eu prestei foi o concurso de delegado Goiás. E aí esse concurso eu fui reprovado, mas esse concurso acabou sendo anulado depois, porque teve uma fraude lá no Fraude. concurso, várias pessoas foram presas até, né? Alguns políticos, filhos Isso. de político, alguma coisa assim estava passando no concurso. E aí teve, depois desse eu prestei o concurso do Mato Grosso. Foi o segundo concurso que eu prestei, delegado do Mato Grosso. E já nesse concurso eu fui aprovado, mais ou menos com 6 meses de formado. Eu não esperava ser aprovado nesse concurso. Eu achava que eu não tinha capacidade suficiente, não tinha bagagem suficiente para ser aprovado. Mas acabei sendo aprovado, fiz ali, sei lá, uns 70% da prova objetiva e foi suficiente. Então, logo no meu segundo concurso eu fui aprovado, no Mato Grosso, né? Depois teve as outras fases, né, e tal. E aí depois eu prestei delegado Goiás de novo, quando saiu, fui aprovado também delegado Goiás. Foi um concurso que eu fui bastante tranquilo, né, para a prova de delegado Goiás, porque na mesma época que eu estava prestando delegado Goiás, eu estava estudando para delegado da Polícia Civil de São Paulo e delegado federal.
que sempre foi meu maior objetivo, né? Então eu sempre mantinha ali o meu estudo bem focado para delegado federal. E aí quando eu fui fazer delegado de Goiás, eu fui bem tranquilo para a prova e acabou sendo muito bom, fui muito bem. E aí fui aprovado no delegado de Goiás. Aí depois eu fui aprovado no delegado civil de São Paulo, que foi uma prova que eu também não estava estudando muito, era uma prova VUNESP, né? Que é uma prova bem diferente das outras provas, é bem diferente do CESP, é uma prova que cai bastante letra de lei. Eu, pessoalmente, não gosto muito da prova da VUNESP, eu acho uma prova um pouco confusa, prefiro as provas da CESP. E aí eu fui aprovado no delegado de São Paulo e, por fim, delegado federal, né? Que foi o concurso que eu sempre foquei bastante, sempre estava estudando focado para isso, apesar de estar concomitantemente prestando concurso de delegado civil. Então aqui, pessoal, temos uma história inédita para mim. Um candidato que passou em tudo que fez. A reprovação não combina com ele, né? O único concurso que ele reprovou foi anulado, ele fez de novo e passou. Na verdade, teve um também que eu fui reprovado. Eu prestei, quando eu fui, um pouco antes de prestar delegado federal, saiu a prova da magistratura federal do TRF2. E a magistratura federal são exatamente as mesmas matérias de delegado federal, né? Apesar de ter uma profundidade um pouco diferente em muitas matérias, né? No concurso de magistratura. E aí eu fui prestar, né? A magistratura do TRF2. E aí eu também fui reprovado nessa porque eu, de fato, não estava estudando na profundidade que é exigida, processo civil, direito civil, né? Então eu também fui reprovado nessa do TRF. Mas foi um bom aprendizado. Uma vez apresentado, vamos começar do começo. Quais são as exigências para que alguém se torne delegado de polícia? Além da aprovação, né, em um concurso de provas e títulos, quais são as exigências para que uma pessoa possa se tornar delegado de polícia federal, né? E Sim. Quais foram as etapas do concurso de delegado de polícia federal? Quais são essas etapas que você enfrentou? Quais foram? Então, a primeira coisa, a pessoa tem que ser bacharel em Direito, né? Tem que ser formado em Direito e tem que ter 3 anos de prática jurídica ou policial. Então, essa prática jurídica que só pode ser adquirida após, né, você colar grau, né, depois de você virar bacharel em Direito, ou a prática policial, que pode ser adquirida mesmo antes, né? Então, depois que você tiver essa prática jurídica policial, você pode prestar concurso, pode prestar até antes, né? Mas você tem que ter esses 3 anos de prática jurídica policial na data da posse. Na data da posse que ocorre após a Academia de Polícia, no caso da Polícia Federal, né? Então, primeiro a gente tem a prova objetiva, né? São 120 questões, de certo ou errado, da CESP, e uma questão uma questão errada anula uma certa, né? Então, é uma prova. Foi a única prova que eu fiz assim, né? É uma prova bastante interessante, tem que tomar cuidado nesse tipo de prova, né? Aí no mesmo dia tem a prova dissertativa e a peça prática. E aí depois tem o TAF. Só uma dúvida, Lucas. Você fala 120 questões de certo e errado, é isso? Isso, exato. 120 questões de certo e errado. Isso, verdadeiro ou falso. Exatamente. Então no mesmo dia tem a objetiva, dissertativa e a peça prática. Aí... Essa dissertativa e a peça prática foram questões abertas? 2, 3, 4, quantas questões? A dissertativa cai 4 matérias, né? Cai penal, processo penal, constitucional e administrativo. Mas eram apenas 3 questões. Então foi uma questão de administrativo, que era sobre o ciclo do poder de polícia, uma questão de direito constitucional, que falava sobre interceptação telefônica, direitos fundamentais relacionados a isso e quebra da inviolabilidade domiciliar. E uma questão que unia processo penal e direito penal, que era uma questão... Não, essa questão, na verdade, da constitucional que unia processo penal e constitucional, então uma questão multidisciplinar, e uma última questão de direito penal, que falava sobre corrupção, crimes relacionados a licitações. Então eram essas 3 questões. Uma coisa que tem que ficar atento, que eu percebi, na minha prova objetiva, eu fiz 102 pontos de 120. Então eu fui muito bem. Logo que saiu ali o resultado, eu botei ali no de olho na vaga, né? Que é o que a galera bota ali o resultado para saber se está bem ou não. Eu estava ali em 4º, 5º lugar. E eu devo ter ficado por aí, né? Com relação à prova objetiva. Que eu realmente fui muito bem. Eu deixei em branco umas 10 questões, mais ou menos, eu acho, porque realmente eu acho que não é bom você... Tudo que você fez, você acertou, né? Praticamente tudo. Acertei bastante coisa. De 110, você acertou 105. Foi isso? Eu fui muito bem, exatamente. Nossa. E as questões que você realmente não tem ideia, assim, que você realmente não sabe, eu acho que é bom você não arriscar o chute.
porque se for igual nos próximos concursos, é a chance grande, é uma boa chance você poder errar e você perder um ponto, né, que você já tinha antes, né? Então, se você não tiver ideia com relação àquela questão, eu acho que vale a pena deixar em branco, é uma boa estratégia. Mas também não dá para deixar em branco tudo, né? Você tem que fazer um número considerável de questões. A minha prova aqui foi CESP, não era certo ou errado, era múltipla escolha A ou E, e acho que uma errada tirava 25% de uma certa. E eu fiz a prova Sim. de direito eleitoral, que achei uma prova bem difícil, e eu tive um índice de erro muito grande na prova de direito eleitoral, era melhor que eu tivesse deixado a prova em branco. Eu acabei me prejudicando um Sim. pouco por conta dessa prova de eleitoral. Então você falou a objetiva, a subjetiva no mesmo dia, né? E No mesmo depois. dia, no mesmo dia. E a peça prática também no mesmo dia, né? Então, uma coisa que eu queria falar sobre a subjetiva também, que eu fui muito bem na fase objetiva, né? Devo ter ficado em quarto, quinto lugar. E depois com a subjetiva eu caí lá para 70, alguma coisa assim. Terminei o concurso em 70 e pouco. E não porque eu fui mal no conteúdo da dissertativa, mas eu perdi muito ponto com gramática, erro de gramática. Eu tenho muita mania de não acentuar palavras. E, cara, isso tira muito ponto na prova discursiva de delegado federal. Muito ponto mesmo. Então, fiquem muito atentos, façam a melhor letra possível, mais legível possível e muito atentos com gramática. Você pode perder o concurso por causa de uma bobagem dessa. Ó, Eu caí muito muitas importante, cara. posições. Eu caí muitas Muito posições por causa importante. disso. Muito importante seu testemunho quanto a E, isso. sim. E aí, então, a peça prática no mesmo dia, né, que foi bem tranquila, foi uma questão de prisão preventiva. E eu estava, como você estava, eu estava treinando para essas práticas, estava preparado para fazer interceptação telefônica, combinada com prisão, combinada com ação controlada, né, uma coisa bem mais complexa, mas foi uma peça prática bem tranquila. E no geral, eu acho que tanto a objetiva, quanto a dissertativa, quanto a oral, quanto a peça prática, foram bem relacionados ao cargo, assim, né? Então, questões de ciclo de poder de polícia, questões de direitos fundamentais relacionadas ao trabalho de delegado de polícia, mesmo na prova objetiva, né, a gente estava comentando questões de previdenciário, pediu crimes previdenciários, né? Não pediu, pediu também coisas, direito previdenciário em si, mas caiu crimes previdenciários, né? Então, sempre está muito atento com a pertinência temática do cargo, né? Eu acho que a prova de delegado federal ainda mais. Eu achei uma prova bem coerente, eu dei uma olhada na prova anterior, até para conversar melhor com você, e eu achei bem isso, assim, que essas matérias mais periféricas, elas foram cobradas, mas com muita sintonia com o cargo, né? Você tinha um direito penal Exatamente. ambiental, um direito penal tributário, né? Ficou uma prova bem Sim. penal. Mesmo na de Mas empresarial, caiu questões penais também, então foi uma prova bastante penal, bem interessante. objetiva, a dissertativa, Isso, peça prática, tudo no mesmo dia, né? E aí sim, depois vem o TAF. O TAF já vem depois, né? Aí, depois do TAF, tem a prova oral, para delegado federal, né? Tem a prova oral, depois avaliação médica e investigação social, e depois a academia de polícia, né? Que na Polícia Federal faz parte do concurso, né? Então você entra ainda como candidato, né? Na academia de polícia, que é uma fase eliminatória ainda do concurso. eu acho que você pulou Então, aí a oral e a de títulos. Tem títulos tem a de também, né? títulos, é verdade, tem títulos também, exato. Então a fase oral, eu acho que a fase de títulos, eu acho que era depois Da foi a oral. penúltima, foi depois do oral, a fase de Depois da títulos, oral. foi depois do oral. Lucas, dando uma estudada no seu perfil aí, até para te entrevistar aqui, né? Eu reparei o seguinte: primeiro eu vou observar que é cada vez mais comum que a gente observe relatos de aprovados é, falando sobre um estudo doutrinário cada vez mais enxuto. O pessoal tem recorrido a materiais cada vez mais enxutos para a parte de teoria, né? E isso eu acredito que é uma decorrência do fato de a jurisprudência estar ocupando hoje em dia um papel muito central, né, na seara jurídica, e as pessoas atualmente precisarem estudar os entendimentos dos tribunais superiores. E também tem relação com o fato de as notas de corte estarem cada vez mais altas e o pessoal precisar fazer um volume de questões cada vez mais alto. E o crescimento das matérias sempre acontecendo. Então, eu acho que por conta disso, o pessoal foi dedicando um espaço de tempo cada vez menor ao estudo da doutrina. Né? O pessoal tem estudado muito por sinopse, por apostila, por PDF. E eu observei que você postou no seu Instagram
que você não só leu livros de todas as disciplinas, acredito que de quase todas as disciplinas, como você chegou a reler boa parte desses livros, né? Livros mais longos, como por exemplo o livro de Processo Penal do professor Renato Brasileiro, que é um livro bastante extenso. Qual é a relação que você recomenda que o candidato ele tenha com a doutrina, com o estudo da doutrina? Então, eu sempre falo que esse negócio de estudo é algo muito pessoal, né? Então, você deve sempre tentar. Você pode ver o método que outras pessoas usaram, mas sempre tentar adaptar isso para você, né? Mas, pessoalmente, eu acho que a doutrina é fundamental, né? E eu conheço pessoas que estudam só por PDF, mas pessoalmente deve ter, né? Com certeza tem pessoas aprovadas em cargos jurídicos que estudaram só por PDF, mas eu, pessoalmente, eu não conheço. Pessoas foram aprovadas em cargos de delegado, de juiz, promotor, com o PDF. Porque essas provas exigem, sim, um conhecimento, às vezes, um pouco mais aprofundado, principalmente em provas de dissertativas, provas orais, né? Quando você tem um conhecimento mais aprofundado, você fica mais tranquilo para a prova também. E a doutrina, ela te dá isso, né? Quando você lê uma doutrina, você consegue entender melhor aquilo que está sendo explicado, né? Aquela parte do direito, né? Porque existe toda uma explicação, um raciocínio jurídico. Eu sempre falo isso, né? Você tem que criar um raciocínio jurídico. Não adianta só você decorar as coisas. E aí eu acho que as pessoas ficam só, às vezes, no PDF, que é muito resumido, ou só fazendo questões, e tentam muito decorar, quando deveriam estar tentando entender. Porque, às vezes, até quando cai uma questão que você, às vezes, nunca viu exatamente aquela matéria, mas você tem um raciocínio jurídico que foi criado, um raciocínio jurídico global sobre aquela área do direito, você consegue desenvolver aquilo, um pensamento, e consegue chegar na resposta, mesmo nunca tendo lido exatamente aquilo. Então, eu acho que é fundamental. Você falou aí sobre ler livros, né? Eu realmente cheguei a ler livros de constitucional, administrativo, penal, processo penal várias vezes, né? Sempre que eu lia, às vezes, umas partes antes da prova objetiva, e aí, quando ia chegar numa prova dissertativa, uma prova oral, eu relia várias partes que eu achava que eram importantes, né? Que eram mais relacionadas com o cargo. Então, de fato, eu cheguei a ler algumas partes do livro várias vezes, né? Entendi. Porque na verdade a gente tem duas situações, né? Tem aquele candidato que ele se forma já com a base muito boa, porque ele fez uma graduação bem feita, então aí ele, Sim. quando forma, ele vai estudar jurisprudência, se manter atualizado com as decisões dos tribunais superiores, vai fazer muita questão e vai revisar os conteúdos por materiais mais enxutos, né? Quando eu coloco Uhum. apostila, sinopse, PDF, não é que a pessoa estudou só por aí, mas ela, depois de formada e já com uma base, ela se limitou a esses materiais exatamente porque, na maioria das vezes, as pessoas trabalham, estudam, têm que estudar a doutrina, têm que estudar a jurisprudência e têm que fazer muita questão. Então, por Sim, conta do tempo, da exiguidade de tempo, elas acabam abreviando muitos materiais. Eles vão ficando cada vez mais enxutos. E a gente sabe também, né, Lucas, vale a pena pontuar que doutrina a gente tem para todo lado, né? E aí, para o examinador, às vezes, é muito mais fácil ele se limitar ao texto de lei, na prova objetiva principalmente, ao texto de lei e a uma jurisprudência do STF, do STJ, para blindar a questão, preservar a questão, do que explorar a doutrina nessa fase, né? Uhum. Porque o risco de anulação é muito grande. Mas aí foi como você Verdade. pontuou. Quando chegar na oral, quando chegar em uma dissertativa, o candidato que ficou com esse estudo mais limitado, ele tende a ter uma dificuldade bem maior, né? Porque vai Mas eu acho que, precisar sim. desenvolver. Mas eu acho que também não precisa ser uma doutrina muito aprofundada, né? Essas doutrinas voltadas para concurso público, elas vão trazer ali todos os posicionamentos, vai ser uma coisa, não é muito aprofundado também, né? Não precisa pegar coisas muito aprofundadas. E ela vai trazer também a letra de lei, vai trazer a jurisprudência na própria doutrina voltada para o concurso, né? E você consegue entender melhor, até melhor a letra da lei do que só pegando vademecum e lendo, né? Pessoalmente eu acho isso. Você Claro. falou aí das pessoas que saem sem uma boa base da faculdade. Eu acho que esse foi um pouco, talvez, o meu caso. Eu não estudei muito durante a faculdade, eu não era um excelente aluno durante a faculdade. Imagina se você tivesse saído com uma boa base, hein, cara? Pois é. Mas Imagina eu se a não. base fosse boa, rapaz. Não Então, consigo nem cara, imaginar. eu falo isso para as pessoas assim, saberem que tudo dá tempo, assim, dá tempo de recuperar. Porque eu saí da faculdade realmente sem saber muito direito, cara. Para ser bem sincero, assim, né? Eu não aconselho fazer isso, obviamente, né? Eu acho que quanto antes você conseguir se preparar melhor, você levar a sério a faculdade melhor ainda. Mas dá para você sair da faculdade, mesmo se você acha que você não tem uma boa base, dá para recuperar rápido. Você faz um cursinho, começa a estudar. Você, com pouco tempo, dá para você ter já uma bagagem jurídica boa para começar a prestar concurso, para começar a passar em alguma coisa.
Lucas, você foi aprovado então em 3 concursos para delegado de Polícia Civil, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, e no último para delegado de Polícia Federal, para quem está entrando agora. Qual foi a importância do estudo da jurisprudência nessas suas aprovações e como era que você estudava jurisprudência? O estudo da jurisprudência hoje em dia é essencial, né? Não só Sim, porque tem caído muitas questões disso, né? Principalmente nas provas do CESP, e delegado sim. federal é sempre prova CESP, então bem provavelmente vai ser CESP de novo. Eles gostam bastante de pedir jurisprudência. E além disso, eu acho pessoalmente que o estudo da jurisprudência é bom também para criar esse raciocínio jurídico. Quando você estuda uma jurisprudência comentada, ou você vai mesmo no site lá do tribunal e lê a decisão sempre tem uma fundamentação, né? Aliás, é um dos requisitos da decisão, né? Ter uma fundamentação. E quando você lê aquela fundamentação, você entende o porquê daquela decisão. Não é só ler ali o dispositivo, ou ler, ou ler só, qual foi a decisão. Quando você lê toda aquela fundamentação, você entende e você não precisa decorar aquilo. Então, eu acho que é essencial nesse sentido. Tanto porque tem caído bastante, quanto para também criar um raciocínio jurídico e você poder entender melhor do que só decorar. Eu sempre usei para estudar jurisprudência o site do Dizer o Direito, né? Que eu acho que é o site que a maioria das pessoas usam, né? Unanimidade, né? Unanimidade, porque é excelente, né? Os resumos Sim. que ele faz explicando, né, a jurisprudência. E ele sempre solta um resumo, né, voltado para um concurso específico, né, algumas semanas antes do concurso. Eu sempre li esse resumo, sempre jurisprudência bastante relacionada ao cargo, né? E além disso, eu também adquiri o Vademecum de jurisprudência dele, que também é excelente. Eu acho que é difícil falar de algum outro lugar para estudar jurisprudência, né? Verdade, é unanimidade, cara. Eu acho que, se tratando de concurso público, se a gente tem uma unanimidade, é essa. Nesses de alta envergadura, né, não há ninguém passando sem Sim, estudar com pelo dizer o certeza. direito. E eu observo sempre a importância de ler a versão completa, por conta disso aí que Lucas fala, né? A gente, lá, o Márcio, que é o autor do Dizer o Direito, o juiz federal, ele sempre, antes de entrar no mérito do julgado, ele faz um apanhado sucinto sobre o assunto, como se fosse uma aula mesmo, né, Lucas? Como se fosse um PDF. Exatamente. Ele vai fazer Uhum. uma introdução, versar sobre aqueles institutos ali que são tratados no julgado, depois ele vai entrar no mérito do julgado e ele vai fazer comparação também com outros julgados. Então você tem ali lei, doutrina, jurisprudência comparada, então é uma confluência das fontes do direito, eu digo, né? Então é bom Um ler outro aquela também. versão completa. Sim, excelente. Um outro também que eu usei bastante também, que eu gostava muito, eu gosto bastante, é o site do meu site jurídico, do Rogério Sanches, que tem alguns Sim, artigos muito bons sobre jurisprudência e acabou sendo muito bom para mim, que eu acertei algumas questões que eu li exatamente nesse site. no Então acho site, que vale a né? pena Olha também só. dar uma olhada nele. Show de bola. Fica aí a dica do Lucas Dutra, pessoal. É, então você estudava dizer o direito, você lia a versão completa, você só lia. Tinha alguma. Fazia resumo? Não, na Ela. verdade eu não fazia muito resumo não, eu só era Não, mais né? leitura mesmo, eu nunca fui Só muito de fazer leitura. resumo. Na época que eu assistia videoaula, né, quando eu comecei a estudar, eu fazia um pouco de resumo, mais para memorizar também aquilo que eu estava ouvindo, que eu acho que ajuda, né, você escrever. Mas depois, quando eu Sim. comecei a estudar mais por leitura, eu não fazia muito resumo, não. Eu gostava só simplesmente de ler e reler. Lucas, estudando, você é muito ligado à contabilidade, ou seja, você é daquele que contabiliza o número de horas estudadas, o número de páginas lidas, o número de questões resolvidas. Tem gente que fica muito se prendendo a essa quantidade. A quantas horas eu estudei por dia, quantas páginas eu li hoje, quantas questões eu resolvi na semana. Você tinha gostava de contabilidade estudando e quais eram as metas que você estabelecia? Numéricas, né? Cara, Falando assim. é impressionante como muita gente pergunta isso, muita gente está preocupada com isso, né? Quantas horas estuda, né? Se está sendo suficiente ou não. Eu nunca pensei nisso, eu nunca me preocupei muito com isso, né? Que eu acho que você tem que preocupar muito mais com a qualidade do seu estudo do que quantas horas você estuda. Sempre que às vezes Exatamente. eu tava muito cansado, assim, às vezes eu começava a ler e não estava rendendo e tal, eu preferia, sei lá, tirar um cochilo de meia hora ali e estudar um pouco menos do que ficar ali forçando, estudar várias horas, mas ter um estudo que não rende, né? Que você depois vai ter que ler de novo aquele assunto porque não entrou na sua cabeça. Então eu acho que sempre tem que priorizar um estudo de qualidade, não de quantidade. Então eu nunca Perfeito. marquei horas líquidas, horas brutas, nada disso. Meu rendimento, assim, que eu ia vendo, assim, era mais pelo conhecimento que eu achava que eu tinha, né? Eu ia ler uma questão, ou ia ler determinada matéria, eu falava, esse daqui eu já sei, esse daqui eu tenho domínio, eu consigo explicar para mim mesmo nessa matéria aqui.
Então, meu rendimento era baseado nisso, né? Se eu sei de Eu, fato a matéria ou não. eu sempre falo para o pessoal, eu estou sempre repetindo isso aqui, que é mais importante a qualidade. Se você vai estudar um assunto que é difícil para você, é um assunto que você vem errando bastante nas provas, você vai estudar de maneira mais devagar. Se você absorver aquele estudo ali com qualidade, se você aprender, resolver esse problema que você tem ali com aquele assunto, não interessa quanto tempo você despendeu. Né? Às vezes você estuda mais rápido porque você está estudando coisas que são mais fáceis para você, matérias das quais você gosta mais. Então, a rapidez não necessariamente tem a ver com a qualidade do estudo que você está fazendo ali. Né? Exatamente. É, a resolução de questões, Lucas, ocupou um papel central na sua preparação, porque a gente tem visto que os candidatos eles estão cada vez mais atrelados e voltando a essa questão dos números, a número de questões resolvidas. Ah, você fez quantas questões? Ah, eu já resolvi 5.000, ah, resolvi 10.000, ah, já resolvi 20.000. E tem os sites, agora eu conheço o Questões de Concurso, eu fazia questões por lá, sei que ele tem um contador de questões, acredito que outros sites semelhantes tenham também, e o pessoal fica muito ligado a essa contabilidade lá das questões. As questões também tiveram um papel central na sua preparação? Você priorizou as questões? Olha, ninguém acredita de verdade quando eu falo, né? Mas eu praticamente não fazia questões. Quando eu comecei a estudar, eu até matriculei lá no Q-Concurso, né, durante um mês, mas depois eu vi que eu não estava usando, depois até parei de pagar, porque de fato eu não fazia questões. As questões que eu fazia eram nos capítulos de livro que eu lia, nas doutrinas, né? Geralmente no final do capítulo tem algumas questõezinhas, né? Eu fazia essas Sim. questões do final do capítulo do livro, e como teve alguns concursos de delegado, na época que eu estava estudando, eu prestei 4 concursos de delegado, eu também media o meu conhecimento por essas provas, né? Que eu fui fazendo. Mas pessoalmente ficar fazendo questões assim em casa nunca foi, sei lá, nunca gostei, nunca foi pra mim assim. Eu acho que para muitas outras pessoas é bom, muitas pessoas aprendem com isso, mas quando eu estava fazendo, quando eu estava estudando, eu sentia que eu estava perdendo tempo, de verdade. Eu sentia que, eu já sei essa matéria aqui, então não tem por que eu ficar fazendo, resolvendo questões sobre isso, né? Se Mas caiu isso, uma outra mas isso, questão, isso se aplicou também para as subjetivas ou não? Nas subjetivas você a também, questão dissertativa, sim, você treinou ou não? Você também não fazia questões dissertativas? pouco também. Isso, uma coisa da minha faculdade que me ajudou muito foi que na minha faculdade todas as provas eram dissertativas. Não tinha prova objetiva na minha faculdade. Então eu já saí da minha faculdade com uma bagagem boa sobre como fazer provas dissertativas, né? Eu acho que quem não teve isso na faculdade tem que praticar mais. Eu pratiquei um pouco, sim. Eu comprei alguns livros de prova dissertativa e eu praticava, escrevia, lia, né, como era a resolução das questões dissertativas. E eu fiz um curso também para questões dissertativas antes de prestar a prova de delegado federal, que também ajudou um pouco. O curso, na verdade, foi um nível muito mais alto do que foi exigido na prova, mas ajudou bastante também a ter uma maior tranquilidade assim, para responder questões dissertativas. Então, quem não tem a prática, né, de escrever, eu acho que de fato, tem que praticar, né? Estão falando aqui, viu, Lucas, que você é o Isaac Newton do direito, cara. Meu Deus, quem me dera, Passou né? em tudo, no que não passou, a prova foi anulada, depois passou, não fazia resumo, não fazia questão. Isso é verdade, É, né? Eu tenho um método muito próprio, né? muito próprio, é verdade. Isso é bom, acho que as pessoas conheçam também uma história específica, assim como a sua, para elas se desapegarem, né, cara, dessas fórmulas, né, que Exato. são comercializadas por aí muitas vezes, e as pessoas parem de estar se prendendo à carga horária do outro, à metodologia do outro, fiquem mais livres, assim, definam a sua maneira de caminhar, né? Isso Exatamente. Não é existe fórmula bacana. mágica, né? Existe Isso. o seu método, eu acho que você tem que aprender e acho que vai ser o melhor para você, né? Lucas, eu tenho uma pergunta que é muito pertinente agora, porque a gente sabe, né, que o concurso para a Polícia Federal ele foi autorizado, não é isso? Ele está Isso, foi autorizado. autorizado. E vão Houve sair não, houve o pedido, né? Mas não foi autorizado ainda. Houve um pedido de tantas vagas, mas ainda não houve autorização do concurso. que foram 200 vagas Eu não para me, delegado federal. eu não me Eu acho. recordo agora quantas vagas eram, mas acho que era alguma coisa assim. E aí a gente já pode dizer aí que a gente tem uma prova à vista, né? As pessoas já ficam ali apreensivas. E eu queria saber de você qual era a estratégia que você adotava nas chamadas retas finais. Após a saída Uhum. do edital, como é que você selecionava as leituras que ia fazer, as leis que ia ler, os julgados que ia revisar?
Como é que funcionava Sim. nas retas finais? Então, eu já estava, como eu já tinha, meu foco sempre foi delegado federal, eu sempre estava estudando ali todas as matérias de delegado federal, né? A longo prazo, né? E eu acho que se você tem um foco em determinado concurso, você tem que manter esse foco e estudar as matérias desse concurso a longo prazo, né? Não adianta querer estudar tudo e aprender tudo depois que sai o edital, né? Porque é pouco provável que você vá passar. Sim. Então, quando saiu o edital, eu já estava muito bom, principalmente nas matérias que caem em todos os concursos delegados, né? Penal, processo penal, constitucional, administrativo, as matérias básicas de concurso de todos os concursos delegados, civil e federal, que foi as matérias que eu tinha mais estudado, né? Eu já estava muito bom. E aí eu adotei a mesma estratégia que eu adotei lá no meu cursinho, quando eu entrei na faculdade, né? Agora eu vou pegar as matérias que eu sou pior, as matérias que eu sou mais fraco. Então aí eu estudei mais financeiro, previdenciário, tributário, processo civil, que são as matérias que eu não tinha tanto domínio, né? E que são matérias talvez um pouco mais curtas, né? Que não vão ser tão aprofundadas, mais letras de lei, que às vezes é uma coisa que tem que estar até um pouco mais fresca na cabeça, né? Eu acho que é uma boa estratégia você pegar essas matérias menores assim mais na reta final. Desde que, é claro, você já tem uma boa bagagem das matérias principais. Não adianta nada você também não saber penal, constitucional administrativo, querer ficar estudando previdenciário para a prova de delegado, né? Você já tem que ter uma bagagem boa dessas outras matérias. Essa E esperteza, né, cara? Essa esperteza que a caminhada vai ensinando o concurseiro a construir. Porque eu digo que é o custo-benefício, né, de alguns estudos. Às vezes você pega uma matéria pequena que ela vai ter 5 questões na prova. E tem uma matéria que é sim, enorme, que você já tem um domínio bom, que vão ter 8, 10. Serão 8, 10 questões dela. Então, às vezes, vale uhum, mais a pena você estudar essa matéria menor, ainda que você não goste, que você não domine tanto, porque viram 5 questões, às vezes 5 questões ali que nem são difíceis, né? E sim, aquele estudo exatamente, ali super valeu a pena, né? Foi o que. exatamente. Geralmente as matérias pequenas não são questões difíceis, são questões letra de lei ou pouco aprofundadas, uma doutrina bem básica. Então, com pouco tempo de estudo, você consegue ter uma boa base para fazer questões dessas outras matérias. E é fundamental acertar questões dessas outras matérias. Quem presta concurso para delegado sempre é muito bom em constitucional, administrativo, penal, processo penal. Mas geralmente não gosta de estudar tributário, não gosta de estudar civil, não gosta de estudar processo civil, não vai gostar de estudar financeiro. E a diferença vai ser exatamente nessas matérias. Quem for bem É, nessas matérias que vai conseguir passar. principalmente para o pessoal que está começando, está no início da preparação, é um pessoal que tem uma estrada pela frente, que vai perceber que os cortes eles vão ficando cada vez mais altos. Você precisa fazer a diferença, então você não pode desprezar matéria nenhuma. Você não vai passar no concurso que cobra 8, 9, 10, 12 matérias, sabendo bem 4 e sendo muito fraco nas demais. Eu acho que Exatamente. é um erro muito principiante. Eu acho que geralmente quando você começa, você fica ali se demorando mais naquilo que você já sabe, né? E aí, à medida que você vai Uhum. fazendo as provas e você vai percebendo que você não vai passar, se continuar assim, é que você começa finalmente a dar atenção às dificuldades. Tem que ser polivalente, né? Você falou aí, acho Exatamente. que mais de uma vez já sobre isso. Tem que ser bom em todas as matérias e você tem que, na verdade, focar naquilo que você é pior. E eu acho que, na verdade, as pessoas não gostam de estudar, pelo menos concurseiros delegados, né, não gostam de estudar civil, tributário, financeiro, empresarial, essas outras matérias, porque acha difícil, né? Porque não tem o domínio dessa matéria. E quanto mais difícil você acha, mais chato vai ser de estudar. Então, no começo, você tem que forçar um pouquinho o estudo dessas matérias. Mas aí, depois de um tempo, quando você começar a entender melhor elas, o estudo vai ficando mais gostoso também. É, Por que a gente gosta muito da penal constitucional é. administrativo? Porque a gente entende, Estudou é fácil muito. pra gente, É. já estudou Eu, muito. costumo, eu costumo dizer, Lucas, que a gente só não gosta daquilo que a gente não sabe. Então, Exatamente, se eu sempre falo você. isso. O desconhecido sempre dá medo, é sempre chato você começar. Né? Mas depois que você vai Uhum, conhecendo, você vai ali abrindo as portas, você vai desobstruindo os caminhos, vai entendendo, você começa a encontrar o prazer de estudar aquilo ali. Então, tem que se doar essas matérias também. É, exatamente, cara. Tributário, eu odiava tributário no começo do concurso. Depois que eu fui começando a estudar, fui vendo que tributário é até legal, uma área de direito é muito público, bom. né? Tem, tem, É, tem semelhança com o direito penal, pô, é uma área muito interessante. E à medida que você vai sabendo mais sobre a matéria, vai ficando cada vez mais gostoso de estudar aquela matéria. verdade. Lucas, estando aprovado para delegado federal e para delegado civil em 3 estados, eu queria que você dissesse quais foram as adaptações mais importantes que você fez
entre as preparações para o concurso de delegado de Polícia Civil e o concurso de delegado de Polícia Federal. Quais são as adaptações que você reputa necessárias? Assim, o candidato tem que atentar para elas. Uhum. Então, como eu sempre falei, eu sempre tive foco direto assim, em delegado federal, né? Então eu sempre estudei, mantive meus estudos a longo prazo focado em delegado federal. Sempre fiz meu cursinho online ali para delegado federal. E aí quando saía as provas de delegado civil, eu também ia lá prestar, né? Porque a base das matérias é a mesma, né? Penal, processo penal, constitucional, administrativo. Então você sabendo bem essas 4 matérias, você sempre vai estar brigando ali nos concursos, né? Mas eu acho que você tem que manter o foco, né? No concurso que você quer, porque tem matérias diferentes, né? E aí você tem que sempre estar estudando um pouquinho de previdenciário, um pouquinho de tributário, processo civil, direito civil, e principalmente depois que sair o edital, né? Focar bastante nessas matérias, já tendo uma base forte das outras. E além disso, você tem que notar que na área federal, as atribuições e competências da área federal são um pouquinho diferentes das estaduais, né? E a pertinência temática vai ser um pouco diferente também, né? Por exemplo, no criminal, um exemplo só. É muito mais difícil cair questões sobre homicídio, sobre estupro, do que cairia para direito de uma prova de delegado civil, né? Por causa da competência temática do cargo. Então, para delegado federal, você tem que estar muito mais atento em crimes tributários, crimes financeiros, crimes de licitação, porque é algo da atribuição do cargo. Então, eu acho que esse é o principal. Na verdade, você fez uma preparação mais ampla, porque a prova para delegado federal tem um número de matérias maior e acabou abrangendo a preparação para o delegado de Polícia Civil. Exatamente. Disso aí que o Lucas falou, é importante a gente destacar o seguinte: para delegado de Polícia Civil, você vai estudar processo penal, para delegado federal, você vai estudar processo penal. Mas no estudo do processo penal, existirão pontos que você vai enfatizar mais. Por exemplo, em competência do processo penal, você obviamente vai dedicar uma atenção maior à competência da Justiça Federal. Não é isso? A competência federal. Isso. Exatamente, exatamente. E até falando um pouquinho sobre a pergunta anterior que você fez, sobre preparação de véspera, né? E combinando com essa pergunta, eu sempre estudei até a véspera. E eu não ficava esse negócio Isso é pessoal também, né? Mas no dia anterior eu estava lá, vidrado, estudando pra caramba, né? Porque eu ficava muito ansioso também quando eu ia fazer uma prova que eu queria muito. Por exemplo, de delegado federal, eu fiquei muito ansioso no dia da prova anterior e eu não conseguia dormir. E aí eu, até 2, 3 da manhã eu estava lá estudando as matérias, né? E aí, quando eu fui fazer a prova oral, eu fui na noite anterior, eu fui ler um pouquinho sobre alguns crimes federais, né? E aí eu li sobre a diferença entre sonegação previdenciária e estelionato previdenciário. Eu li isso na noite anterior da prova, lá no site do meu site jurídico, do Rogério Santos. Tinha toda uma explicação sobre a jurisprudência, sobre as diferenças. E aí no dia seguinte caiu uma questão na prova oral exatamente sobre isso, né? Diferencia estelionato previdenciário e sonegação previdenciária. Então, o negócio de você estar atento para a pertinência temática do cargo. E, pessoalmente, eu gosto de estudar até a véspera, aproveitar sempre o máximo de tempo possível, né? Entendi. Lucas, com essa iminência de autorização aí, que eu achava que era autorização, mas você disse que ainda não foi autorizado, com essa iminência de autorização, muitos candidatos que se preparam para delegado de Polícia Civil vão querer também se preparar para delegado de Polícia Federal. E são candidatos que vão ter que começar a estudar processo civil, previdenciário, internacional e financeiro, que eu acho que são essas 4 matérias a mais. Qual é o caminho que você recomenda? Como é que esses candidatos que nunca estudaram, às vezes o candidato estudou processo civil na faculdade, está há vários anos sem estudar processo civil, não estudou, por exemplo, o novo CPC, nunca abriu o novo CPC, e ele precisa estudar processo civil para delegado de Polícia Federal, assim como internacional, previdenciário e financeiro. Qual é o caminho que você recomenda? Sinopse? Resolve? Então, precisa um pouco mais? Não, de fato, essas matérias não precisam de um estudo muito aprofundado, né? Então, eu gosto muito de videoaula, então eu acho que videoaula, você ter um bom professor, ajuda bastante com relação a essas matérias, porque alguns cursinhos são bem especializados nisso, né? Ainda mais provas de delegado, que o professor sabe exatamente o que cai daquela matéria, assim, né? Ele vai direto naquele ponto específico. Então, eu acho que videoaula ajuda bastante com essas matérias pequenas, e eu usei bastante sinopse da JuizPod, usei sinopse de direito previdenciário, direito financeiro, processo civil. Eu sempre gostei bastante da sinopse da JuizPod porque ela é curta, né? Você consegue estudar rápido e não precisa muito mais do que isso. E além disso, claro, a lei seca também, né? A lei seca, muitas questões sobre dessas matérias pequenas são lei seca.
principalmente direito internacional. Direito internacional é basicamente os tratados internacionais, né? Então você tem que pegar os tratados internacionais e ler eles. É basicamente isso o estudo. Vale destacar também, né, Lucas, que essas matérias específicas elas caem na objetiva, mas me parece que você disse aí que na subjetiva não, né? É Só no constitucional, objetivo. administrativo, só na objetiva. Então Exato, já só no facilita objetivo. bastante. Já facilita. Exatamente. Lucas, são muito recorrentes perguntas com relação ao TAF, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal. As pessoas têm muita curiosidade com relação ao TAF. Eu já ouvi dizer, nunca li um edital, mas já ouvi muito dizer que na Polícia Federal o TAF ele é classificatório, né? Porque na civil ele é meramente eliminatório. Mas na Polícia Federal, além de eliminatório, ele é classificatório também. Eu queria que você me Então, na falasse como é que verdade, funciona. ele era classificatório até o último concurso, se não me engano. Mas nesse que eu prestei agora, ele foi meramente eliminatório, não foi mais classificatório. Sério, cara? Foi só eliminatório. Mas é um TAF difícil, né? Principalmente porque eu acho que ele exige a natação, né? Que é algo que não é exigido geralmente nos outros TAFs, né? O meu E tem teve. muita gente. O seu teve natação? Teve, mas assim, foi um tempo tranquilo. Não era nada. Mais uma pessoa que não nadava, né? Que tinha que aprender a nadar. Talvez ali ela tenha sentido dificuldade, mas assim, dava para desenrolar tranquilo. Então, eu acho que esse que é o problema, né? Pessoas que nunca nadaram, que não sabem nadar, quererem aprender depois que já foram aprovadas nas outras fases e sabem que vai para o TAF, quer aprender ali nadar em um mês. E é difícil, né? Não vai conseguir. Não é super difícil a prova de natação, mas tem que ter um certo treino, tem que ter uma certa preparação. Eu acho que, se eu não me engano, Quais são as partes do TAF e quais são as metas? O que é que você tem que bater? eu anotei aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui são primeira barra fixa, tem a barra fixa, então no masculino você tem que fazer no mínimo 3 e no máximo 15. No feminino, você tem que segurar aqui, ó, segurar aqui em cima da barra, né, com o pescoço acima da barra, por no mínimo 15 segundos e no máximo 35 segundos. Impulsão horizontal, então você vai pular assim para frente, né, de você estar parado, pular para frente. Masculino, no mínimo 2,7, 2 metros e 7, no máximo 2,28. No feminino, no mínimo 1,39, no máximo 1,90. Natação, 50 metros, estilo livre, né? Masculino, no mínimo 44 segundos. E no máximo 31 segundos, né? Vai ser o mínimo de tempo, né? No feminino, 54 segundos até 37 segundos. E a corrida de 12 minutos, no masculino, no mínimo 2.350 metros, no máximo 2.710, e no feminino 2.020 metros até 2.340. Então, pelo que eu vi lá, eu acho que a maior dificuldade das pessoas foi na natação mesmo. No grupo que eu estava fazendo junto lá, o TAF, 2 pessoas foram eliminadas na natação. Eu acho que ninguém foi eliminado em outras coisas, pelo menos no Cara, grupo que eu estava lá fazendo. no meu, assim, cara, com certeza o que mais atordoou o pessoal foi a corrida. Foi a corrida? Foi. O Então, pessoal sofria mais com a corrida. E o pessoal quer muito saber, Lucas, por exemplo, assim, eu não passei na objetiva ainda, né? Estou começando a estudar. Já preciso me preparar para o TAF? A partir de quando se preparar para o TAF? O pessoal pergunta muito isso. olha, eu acho que isso também é uma coisa de estilo de vida, né? Você ter um estilo de vida, você pratica esporte, pratica atividade física, eu acho que isso é bom sempre, né? Então, não é uma questão só de se preparar para o TAF, né? Pessoalmente, eu ia na academia praticamente todo dia, e isso era algo que me relaxava, né? Que era um período de descanso ali dos meus estudos, né? Então, eu acho que mesmo se você quer ser polícia, né, você tem que ter um bom preparo físico, né? Faz parte da profissão. Então, não encare isso só como algo para a prova, né? Encare isso como algo para a sua vida e como algo importante para o seu cargo. Então, você tem que tirar, Verdade. sim, um tempinho aí na sua semana para fazer um exercício físico, fazer um esporte, ir na academia, que isso vai te ajudar, não só para a prova, como para a sua vida e para o seu cargo. Então, você tem que ir se preparando antes, com certeza, eu acho. Lucas, uma pergunta também assim, muito recorrente, que eu acho que já ficou respondida, né? Você já acabou falando sobre isso, indiretamente pelo menos, mas eu queria que você se pudesse concluir para o pessoal. O pessoal tem muita dificuldade com relação a delegado, tanto civil quanto federal, pelo fato de a prova objetiva acontecer no mesmo dia da prova subjetiva, né?
pessoal fica, eu tenho que me preparar também para a subjetiva, ou eu deixo para me preparar para a subjetiva só quando o edital sair, dá tempo quando o edital sair, ou eu tenho que estar desde já treinando à mão, comprando livros sobre questões discursivas. O que é que você tem para dizer para o pessoal que sofre com isso? Assim, que realmente muita gente me aborda falando sobre isso, cara. Eu acho que Sim. é um dos pontos mais recorrentes. Eu já fiz concurso que era em dias diferentes, né? A prova objetiva foi num dia, depois de alguns meses foi a subjetiva, e aí nesse caso dá para se preparar um pouco melhor, né? Porque aí restringe bastante Sim. as matérias, você consegue fazer uma preparação específica. Mas em muitos casos, como delegado federal, a prova é no mesmo dia, né? Então você já tem que chegar preparado para fazer uma boa prova dissertativa, saber escrever. E aí entra de novo, né, o que eu falo do estudo usando a doutrina, né? Você já estudar de uma forma um pouco mais aprofundada, criar um raciocínio jurídico, porque nessas provas que tem a prova dissertativa e objetivo no mesmo dia, eu pessoalmente acho que não dá tempo de você começar a se preparar só depois que sai o edital. Você já tem que ir vindo fazendo um estudo já um pouco mais aprofundado, escrevendo, tentando desenvolver, né, teorias, né, de forma escrita, né, para já chegar preparado, né. Eu acho que no mesmo dia também teve a prova de peça prática. Eu pessoalmente acho que a prova de peça prática é um pouco mais tranquila. Eu aprendi a fazer peça prática depois que saiu o edital. Eu fiz um cursinho de peças práticas e eu peguei o livro de um delegado federal que se chama Márcio Alberto, que é um livro excelente de peça prática, você consegue aprender bastante rápido, as peças práticas de delegado não são muito complicadas, então eu acho que talvez a peça prática você possa deixar para depois que sair o edital. Eu não estudava para delegado, né? Decidi fazer a prova, eu tinha me inscrito, mas eu não vinha fazer a prova. Resolvi fazer a prova na semana. Não tinha visto nada de peça. E aí eu peguei uns modelos muito simples, não foi nem coisa de livro, foi coisa de cursinho mesmo, dei uma olhada e o que pesou mesmo ali foi o conteúdo, né? Para responder as questões e fazer a peça. Mas os modelos mesmo são tranquilos, porque você não tem um número muito grande, né? Você tem. O difícil mesmo costuma ser o conteúdo. Exatamente. Lucas, a gente ainda tem um tempinho, eu queria fazer com você uma coisa que eu nunca fiz, mas como o pessoal pergunta bastante, eu queria dizer a matéria e você indicar ou um livro ou uma sinopse. Assim, eu sei que você já leu mais de um, mas se você tivesse que escolher, qual tiro que você daria, sabe? Sim. Então, só um. Pode ser? Pode ser, bora. Então vamos embora. Direito constitucional para delegado federal. Você tivesse que comprar um livro, seria qual? Livro ou sinopse? O do Bernardo Gonçalves. Bernardo Gonçalves, da Juspodium. Bernardo Gonçalves, da Juspodium. Direito administrativo. Do Matheus Carvalho, também da Juspodium. Aliás, os livros da Juspodium são excelentes, né? Você pegar qualquer livro da Juspodium vai ser coisa boa. Pode confiar na Juspodium. Direito civil. Direito civil, eu não usei doutrina, não usei livro. Eu fui pelas aulas do cursinho e por letra de lei. Foi uma das únicas matérias que eu não usei doutrina, foi direito civil. Não acredito nisso, cara. Não consigo acreditar. Verdade, cara. Não usei doutrina no direito civil. E eu vou até tirar uma dúvida. Para delegado federal, quais são os ramos do direito civil que caem? Caem todos? Não, né? Não. Mais ou menos a mesma coisa do direito civil, né? Aquele bens, personalidade, essas coisas assim. Não, mas caem os 7 livros? Família, sucessões? Não. Não cai nada disso, cai, não. Né? Não cai. É uma parte bem sucinta mesmo. Bem sucinta. Direito processual civil? Direito processual civil, eu comprei a sinopse da Juspodium. Direito... Eu não lembro o nome do autor. Eu não lembro o nome do autor. Vou deixar penal e processo penal para o final. Previdenciário? Sinopse da Juspodium. Internacional? Também não. Eu li o livro do Acioli, que é um livro de internacional grande, mas é desnecessário, eu acho. Eu estava lendo porque eu gosto de internacional e tal. Na época eu ia prestar uma outra prova que envolvia direito internacional, e eu acabei lendo, mas eu acho que também é desnecessário você comprar um livro para direito internacional, porque, como eu disse, é basicamente a leitura dos tratados. Ambiental? Ambiental também não tive livro, não cai direito ambiental, na verdade, na Delegado Federal. Sério, cara? Não cai. Bizarro, né? Porque tem uma competência... Eu acho que isso vai mudar, hein? Não? Pode ser que mude, né? Eu acho que deveria cair. Eu acho que ambiental é bem importante, né, para a competência federal, né? Eu acho bem estranho também que não cai direito ambiental. Cara, eu não sabia disso, não. Não sabia, bem estranho. Eleitoral?
Eleitoral também nunca comprei livro também. E, e eleitoral também não cai para Não delegado cai, federal. né? Não cai, cara. E, e é Eleitoral eu estranho até. porque, teoricamente, a atribuição de investigar crimes federais é da Polícia Federal, né? Então, eu, pessoalmente, também acho que deveria cair. Entendi. Empresarial, Empresarial também, sinopse da Juspódio. As matérias pequenas, tudo sinopse da Juspódio, eu tudo usei. sinopse hoje pode. Ó, Isso. nisso ele não é um ponto fora da Só, curva, hein, galera? isso. Nisso Só ele não é um ponto tributário. fora da curva. Só tributário, como era a matéria que eu comecei a gostar e de fato gostar de estudar, eu usei o livro do Sabag, que é um livro excelente também, de tributário. É muito conhecido. E agora, que todo mundo quer mais saber, penal. Tem que Penal eu escolher usei o um. da Saraiva. Eu usei o da Saraiva, pessoalmente, porque logo que eu comecei a estudar, eu tive aula com o André Stefan. E aí ele tem um esquematizado da Saraiva, que é um ótimo livro. Mas penal tem muitos livros bons, né? É difícil falar. Processo penal? Cara, processo penal, Renato Brasileiro, eu sou super fã do Renato Brasileiro, eu acho o livro dele foda e não tem outro não. Mas é mesmo. Legislação penal extravagante? Então, eu usei também essa série de penal da Saraiva, esquematizado, tem legislação penal extravagante, e eu também usei um Leis Especiais Comentadas, que é organizado pelo Rogério Sanches, que também muito bom. Eu pulei aqui medicina legal e criminologia. Medicina Legal também usei um da Juspodium, que é da Neuza Viana, mas eu acho que não tem edição atualizada dela. E criminologia, eu usei também o da Juspodium, não, do Eduardo Viana, que é o de criminologia, né, da Juspodium. Da outra é a Neuza Bittar, da Medicina Legal. E do criminologia, Eduardo Viana. Muito bom de criminologia, do Eduardo Viana. Cai direitos humanos em delegado federal? Cai dentro de direito constitucional, sim, mas não uma matéria específica de direitos Não, humanos, né? né, como é delegado de São Paulo, que cai pesado de direitos humanos. E bibliografias específicas, Lucas? Você indica alguma, assim, livros que fizeram a diferença na sua preparação, que interferiram realmente nas etapas, lhe beneficiaram como candidato? Leituras complementares, eu falo. Tem alguma que Leituras você acha que vale a pena? complementares. É, por exemplo, o livro de crimes federais. Ah, sim, livro de crimes federais é difícil achar uns muito bom assim. Eu li o do Leandro Paulsen, que é bom, mas ele não é muito aprofundado assim. É legal porque tem só os crimes federais, mas livros de crimes federais específicos assim, tem um antigo do Rogério Sanches, mas não tinha nada atualizado, então não tem nenhum livro de crimes federais novo assim atualizado muito bom. Esse do Leandro Paulsen é interessante, Eu já ouvi falar mas muito, eu acho que no de Baltazar. eu nunca li. Eu acho que também Nunca leu, né? não tem atualizado também, eu acho dele. E é difícil E pegar livro, livros que não estão muito atualizados, porque como a jurisprudência muda bastante, né, é complicado. e livro para peça, tem algum que você indica? Então, esse que eu comentei, que é do Márcio Alberto, delegado federal. Livro Você excelente, dá falou dele. para muito bom. Bom, pessoal, o rapaz é uma máquina, né? O cara é uma máquina. Que isso. Quem me Já leu dera. coisa pra caramba. E Lucas, delegado federal era seu sonho, né? Sempre foi meu sonho, cara. Desde ali do Sempre foi terceiro ano seu de sonho. faculdade, foi o que eu sempre quis ali. Então, eu vou ficar nesse E cargo. tem, Depois, se der tudo certo, né, na academia de polícia, eu vou ficar nesse cargo mesmo. e tem alguma razão específica, assim, para você ter sonhado lá atrás, desde lá de trás, com o cargo de delegado de polícia? Ou Olha, não? quando eu entrei na faculdade, na verdade eu queria ser diplomata. Eu entrei querendo ser diplomata. E aí, depois, quando eu entrei, comecei a ter logo aula de direito penal, comecei a gostar muito de direito penal. E aí, depois também veio um sentimento de que eu queria prestar concurso público, que eu queria dar algum tipo de retorno para a sociedade, né, também fazendo faculdade pública. E aí, juntou, né, isso, direito penal, com essa vontade de ter um cargo público, veio a ideia de ser delegado, né? Que também eu acho que é um cargo que é um pouco menos rotineiro do que promotor, magistratura, que também são cargos interessantíssimos, né? Mas eu achei que o delegado combinaria um pouco mais comigo. E eu também gosto da atribuição federal, e é inegável, né, que a Polícia Federal hoje em dia está muito na mídia, está muito em voga, né? Então é um cargo que pessoalmente, né, que sempre brilhou os olhos assim. Beleza, Lucas. Eu perguntei aqui tudo que eu achava mais importante aqui. É,
E você tem mais alguma coisa que você acha que é importante o pessoal ficar sabendo, que você acha que deva ser falado, a gente acabou não falando aqui? Alguma dica, Hum, alguma recomendação, alguma sugestão que você queria deixar para o pessoal? Veja aí se você sei, quer. quando eu estava falando ali sobre títulos, né, eu não sei como é que foi para você aí, se faz muita diferença ou não títulos. Eu tinha uma pós-graduação, quando eu fui fazer títulos eu ganhei meio ponto. Para mim não ia fazer muita diferença, eu fiquei mais ou menos na mesma classificação. Mas pode ser que faça bastante diferença, né? Meio ponto pode ser que faça bastante diferença. Então eu recomendo, se você tiver a oportunidade de fazer uma pós-graduação aí e conseguir um ponto para o concurso público, eu acho interessante. Essa também é uma das perguntas mais recorrentes para mim. O pessoal está começando e já está pensando na última etapa do concurso, e é de se entender, né? Porque você quer Sim, passar, você acredita que vai passar e você pensa no processo como um todo. Mas o pessoal fica muito pensando em título. Quando eu chegar lá, se eu não tiver, né? Porque o título ele pode lhe deixar fora das vagas, né? E você pode, não pode. via ser nomeado, né? Então tem uma Uhum. importância ali. Então, Eu aí recomendo, para quem tem condições financeiras e tal, fazer uma pós-graduação. Além disso, você pode até se aprofundar, né, juridicamente, fazendo uma boa pós-graduação, levando a sério, pode até te ajudar no concurso público, né, além da pontuação. eu recomendo com relação a isso o caminho do meio, né? Que é o que eu acredito que vale para tudo, assim, porque você fazer uma pós é bom, você não ficar sem nada, uma pós não vai sacrificar os seus estudos. Agora, já o mestrado, um doutorado, eu já não recomendo, né? Tem gente que É, aí já pensa, um mestrado, um doutorado, escrever um livro, né? Às vezes a gente vê gente aí escrevendo livro de qualquer jeito, porque quer pontuar no concurso. Eu não acredito em coisa feita dessa maneira, então não acho que ninguém uhum, deva estar se submetendo a isso, né, sujando o próprio nome, fazendo uma coisa por fazer para pontuar no concurso. Não acho isso honesto, não acho certo, né, mas escrever um artigo, fazer uma pós-graduação, né, e aí eu acho exatamente. que E eu acho que o mestrado, doutorado, às vezes consome muito tempo, né, do seu estudo para o concurso, às vezes pode dificultar sim. também, né? E é um trabalho, né, Lucas, diametralmente oposto ao de concurso, porque concurso você tem um horizonte vasto, pouco profundo, e mestrado, doutorado, você vai ter um campo bem delimitado, né, e muito profundo. Então você vai ficar fazendo ali Exatamente, pois dois é. estilos de leituras muito diferentes. Isso pode dar principalmente para quem estuda, trabalha, né? O tempo fica Para quem mais. já estuda, trabalha, tem pouco tempo, né, é complicado. Você conciliou estudo com trabalho ou não? Só estudar? Eu advogava, mas era bem pouco, era mais para fazer a prática jurídica mesmo, né? Muita gente também tem dúvidas com relação a essas questões, né, de prática jurídica. Eu fiz advogando voluntariamente na Defensoria Pública da União. Então era um trabalho bem tranquilo, eu ia lá uma vez por semana mais ou menos para fazer um processo, fazia ali recurso especial, recurso extraordinário, né? Então era bastante tranquilo para mim. Então eu tive a felicidade de poder praticamente me dedicar só aos estudos, né? Eu sei que muita gente não tem essa oportunidade, né? E acaba sendo às vezes um pouco mais difícil, né? É. Mas sempre, é o que eu sempre falo, se você puder estudar um pouquinho por dia, é um trabalho ali de formiguinha, você sempre vai é, criando uma base, aumentando seu conhecimento, uma hora você vai chegar a ter a quantidade de conhecimento suficiente para brigar para passar em concurso público, mesmo que seja um pouquinho por dia, né? Beleza, Lucas. Eu acho que a live foi super esclarecedora, cara. O Instagram já me avisou aqui que faltam 2 minutos. E das últimas Beleza. vezes, antes de completar o tempo, a live acabou. Então, a qualquer momento pode cair aqui. Eu vou agradecer novamente aqui você ter aceitado o meu convite. Foi uma excelente live, uma das melhores que eu já fiz, extremamente esclarecedora, pela agitação aqui do pessoal. Infelizmente, a gente não teve tempo para ficar interagindo. O pessoal também gostou bastante. Muito obrigado. E agora eu abro aí para você se despedir do pessoal. E a gente marca outras aí, né? Não, claro, com certeza. Foi muito legal, gostei bastante. Sempre que a gente tiver a oportunidade de ajudar o pessoal aí, eu acho que vale a pena, né? E eu que agradeço você pela oportunidade de conversar aí com seus seguidores também, de poder me conhecer um pouquinho. Então é isso. Um abraço aí para você, para todo mundo. Beleza, cara. Forte abraço aí. Parabéns por ser esse cara tão dedicado, estudioso aí, novo, já com 4 aprovações importantes. Tenho certeza que você vai fazer um excelente trabalho na Polícia Federal e vai ser um grande servidor. Parabéns aí por essa trajetória dedicada, né? Devotada. Muito Certamente o pessoal obrigado. vai sair daqui inspirado. Beleza? Forte abraço, boa Obrigado, sorte que obrigado. vem a Academia Nacional. Isso aí, Abraço, torce cara. para mim lá. Abraço. Beleza. Forte abraço.